Vocês sabiam que razão e proporção são utilizados por povos antigos desde muito tempo para construir edifícios e levantar grandes impérios? O simples hábito de fazer um cafezinho, né, de preparar um almoço ou mesmo você fazer um bolo, você tem que utilizar esse ramo da matemática chamado de proporção. Vocês sabiam que é possível fazer uma réplica das pirâmides de Gizé com as mesmas proporções? Uma miniatura com as mesmas proporções? Pois bem, gente, hoje iremos aprender algumas técnicas, alguns cálculos sobre razão e proporção. São assuntos que estudamos já no ano anterior e hoje vamos reforçar para relembrarmos sobre esse conteúdo. Eu sou o professor Afonso, sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. Estamos na nossa aula 7, com o capítulo 5, continuando o capítulo novo, né? No capítulo 5, chamado de proporção. E o assunto que veremos hoje é razão e proporção, e também vamos ver algumas propriedades da proporção. Sem mais delongas, vamos para a nossa agenda. Essa é a agenda de vocês, razão e proporção, e vamos ver algumas propriedades das proporções. Vocês irão fazer a atividade da página 137. Mas antes de dar início à nossa aula, vamos fazer a correção da atividade anterior sobre sistemas de equações. Bom, o item A, gente, eu já tinha resolvido com vocês, né? Já tinha postado na aula anterior o item A para vocês terem ideia de como é que a gente responde. Então vamos direto para o item B, ok? Aí você tem o sistema de equações formado por 2x menos 3y igual a 6 e o outro xy igual a 12, né? Aí você vai ter que encontrar, pessoal, o valor de x e y. Então, para fazer isso, como é que eu vou encontrar o valor de x e y? Gente, ó, a primeira coisa que você vai fazer é utilizar o método da substituição, certo? Você vai pegar, isolar uma dessas equações, né? Você vai pegar a incógnita de uma dessas equações, isolá-la e depois substituir na outra, certo? Por exemplo, aqui eu coloquei 2x igual a 6 mais 3y, eu coloquei o 3y no segundo membro, e no caso da segunda equação, eu simplesmente isolei o x. Ficou x igual a 3 mais 3 meio y, né? Por que ficou x mais 3 meio y? Simples, gente, ó. Quando eu coloquei o y aqui, dividindo 12, certo? Eu tinha que tentar descobrir o valor do y. Só recapitulando, gente, tá? No caso aqui, eu não utilizei ainda essa equação. Essa equação eu vou utilizar ela só quando eu descobrir um desse valor, ou x ou y. Eu apenas estou continuando com essa, ó. Aqui, ó, 2x igual a 6 mais 3y. Eu tenho que eliminar esse 2, né? Então eu vou dividir tudo por 2. Dividindo tudo por 2, certo? Aqui fica x. 6 dividido por 2 é 3. E 3y dividido por 2 é 3 meio y. Encontrei o valor de x. O valor de x é esse, gente, ó. 3 mais 3y sobre 2. E eu vou pegar esse valor e substituir na outra equação, tá? Então, ó, onde eu tenho x vezes y, onde for o x, eu vou colocar esse valor aqui, ó, que eu encontrei agora. Então, coloquei 3 mais 3y sobre 2 vezes y igual a 12. Fiz a multiplicação, ó, distributiva. Y vezes 3 dá igual a 3y, ó, tá aqui ele. Y vezes 3y sobre 2 dá 3y ao quadrado sobre 2. E o 12 eu coloquei no primeiro membro para formar nossa equação do primeiro grau. Feito a nossa equação do primeiro grau, eu vou descobrir o valor de delta, né? Valor de delta utilizando a fórmula menos b mais ou menos, b ao quadrado menos 4ac. B ao quadrado é 3 ao quadrado.
menos 4AC vezes menos 4AC, né? Então o A, no caso, é 3,5 vezes menos 12, que é o C. Multiplicando tudo, eu tenho 81. Então o valor de delta dessa equação, gente, é 81. Como 81 é um quadrado perfeito, então eu vou conseguir extrair a raiz quadrada, né? Pegando o restante da fórmula resolutiva, que é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Então, y eu tenho, ó, menos b é 3, positivo, tá? Quando vem para cá é negativo, por conta da fórmula resolutiva. Raiz quadrada de 81 sobre 2 vezes a. Quem é o a, pessoal? O a, né, é 3,5. Tá aqui ele. Calculando, eu vou ter, ó, raiz de 81 é 9. O 3 eu repeti e multipliquei, ó. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2, 3. Agora eu vou extrair x' e x2'. No caso desse exemplo, é y' e y2', certo? Então, y1, pessoal, que eu chamo de y', você vai pegar, ó, menos 3 mais 9 dividido por 3. Então, menos 3 mais 9 diminui e dá o sinal do maior, que fica 6. 6 dividido por 3, 2. Então, y1, 2. y2 é qual? Menos 3 menos 9 dividido por 3. Menos 3 menos 9, soma e repete sinal, fica menos 12. Menos 12 dividido por 3 fica menos 4. Ok? Como eu descobri o valor de y1 e y2, eu posso aplicar na fórmula, né? Eu posso aplicar nesse resultado aqui, ó, o y. E aí eu vou encontrar os dois valores de x, certo? Então, colocando primeiro um 2 no lugar do y, eu vou ter x1 igual a 6, certo? Colocando o menos 4 no lugar desse y aqui de novo, eu vou ter x2, que é x2' igual a menos 3, tá, gente? Então, aí são os valores desse sistema de equações. Perceba que eu tenho 4 valores, tá, gente? Porque se trata de uma parábola, né? Um assunto para outra hora, tá bom? Então, eu tenho 2 valores para y e 2 valores para x. Tranquilo? Vamos lá para o item C, né? Do mesmo esquema, pessoal. Pega uma equação e isola a sua variável. No caso, eu peguei a primeira... Não, eu peguei a segunda equação aqui, ó. 3x igual ao 4 já foi para o segundo membro, menos 22 menos 4y. Tenho que dividir o valor de y, porque o x tem que estar sozinho. Tenho que dividir esse valor aqui do x, porque o x tem que estar sozinho. Então, tenho que dividir toda a equação por 3. Dividindo a equação toda por 3, eu cheguei nesse resultado. X igual a menos 22 menos 4y dividido por 3. Pois bem, gente, esse valor eu vou substituir na outra equação, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, no lugar do x, eu vou colocar o menos 22 menos 4y dividido por 3. Substituindo, né, eu vou multiplicar. Por que multiplicar? Porque esses dois valores aqui estão multiplicando. Então, eu vou multiplicar aqui também, ó. Y vezes menos 22 sobre 3. Lembrando que esse 3 é tanto do 22 como do 4, tá, gente? Esse 3 aqui é uma fração que pertence a esses dois termos. Então, fica menos y vezes menos 22 terços, fica menos 22 y terço. Y vezes menos 4y terço, fica menos 4y ao quadrado terço. Ok, gente? Cuidado, não vá se confundir, tá, gente? Esse 3 pertence aos dois termos. E o 4 coloquei no primeiro membro para formar nossa equação do segundo grau. Formou a equação do segundo grau? Calcula o valor de delta, certo? Calculando o valor de delta, você vai ter esse resultado aqui, ó. 676 dividido por 9. Professor, isso é possível? Deu uma fração. Sim, gente, é possível. A gente vai ver que ambos são, tanto o 676 como o 9, são quadrados perfeitos, gente. Tá? Então, calculando aqui o valor, a gente tem, ó,
substitui o menos b, que vai ficar positivo, né? Porque o b dessa equação já é negativo, multiplica pelo menos da fórmula resolutiva, fica 22 dividido por 3. Aí você vai extrair a raiz quadrada de 676 e de 9. Gente, ó, cuidado. Eu peguei isso muito nas provas de vocês, né? Não é para fazer a divisão e extrair a raiz quadrada não, gente. Só se fosse possível. Por exemplo, 8 dividido por 2, né? Se tivesse aqui 8 dividido por 2, né? 4. Aí você poderia fazer a divisão e extrair a raiz quadrada de 4. Nesse caso, não é possível. Não vai dar um quadrado perfeito, né? Então, você vai extrair a raiz quadrada de 676, que ele é um quadrado perfeito, e a raiz quadrada de 9. Tá? Quem é a raiz quadrada de 676? 26. Já elimina a raiz quadrada, não tem mais raiz. E raiz quadrada de 9 é 3, gente. Elimina. Teve gente que colocou, né? Não coloque, gente, tá? Depois que você extrair a raiz quadrada, não precisa colocar mais o radical. Pois bem, pessoal, aí eu tenho o seguinte, né? Eu vou ter dois resultados, né? 22 dividido por 3. Aliás, 22 terços, mais ou menos 26 terços. Certo? Então, vamos calcular aqui, ó. 22 terços mais 26 terços. Qual é o resultado, gente? Ó, repete o denominador e soma os numeradores. 22 mais 26 vai dar 48, né? É isso, gente? 48 dividido por 3, se eu não me engano é 12, né? Que 12 nada? 16, gente. 16, tá? Aí o 16, você vai fazer essa divisão aqui, ó, por menos 8 terços. Vamos logo direto, né, gente? O resultado você vai ter menos 6. Y1. Y2, você vai pegar o 22 terços menos 26 terços, certo? E dividir por menos 8 terços. E o resultado você vai ter 1 meio. Lembrando, pessoal, ó, quando você vai ter divisões de frações, ou divisões, né? E o denominador é uma fração, por exemplo, repete a primeira, inverte o sinal, né? Se está dividido, vai ficar vezes e multiplica normalmente, certo? O resultado vai dar esse. Com o resultado em mão é só substituir, ó. Onde for y aqui, ó, você vai colocar menos 6 e o outro você vai colocar menos 1,5. Ok, gente? O resultado de x1 vai ser 2 terços, x2 menos 8. Então faça aí no caderninho de vocês. Pessoal, o problema a seguir foi encontrado em um papiro que data de aproximadamente 1950 AC, né, antes de Cristo. E está escrito com notação atual. Supondo que a superfície citada no problema seja retangular, determine a medida de seus lados, né? Então aí, pessoal, uma dada superfície de 100 unidades de área deve ser representada como a soma de dois quadrados, cujos os lados estão entre si como 1 para, né, 3/4. Então vamos fazer essa equação, pessoal, ó. É bem simples, gente, ó. Ele diz assim, ó, uma dada superfície de 100 unidades de área deve ser representada como a soma. Então você vai pegar duas áreas, qual é essas duas áreas? Eu sei, x e y, e vai fazer a soma deles. Só que ele diz que é de 2 quadrados. Se é de 2 quadrados, então as duas estão elevadas ao quadrado. X está elevado ao quadrado, mais y está elevado ao quadrado, igual a 100. E os lados deles estão entre si como 1 para 3/4. Então, quem é esse 1? X está para y, assim como 3 está para 4. Tá? Vem aqui assim e tem a fórmulazinha, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 100. X sobre xy é igual a 4 terços. Ok, gente? Utilizando o método da substituição, isola uma das incógnitas, certo? Aqui no caso, eu fui isolar o x, ficou 4 terços y, substituir na outra fórmula. O resultado que eu obtive aqui, gente, ó, foi mais ou menos 6, tá? Mais ou menos 6.
Com esse resultado, eu vou encontrar o outro valor, né? O outro valor, que é o valor de x. Então, coloquei aqui, ó, 4/3 mais ou menos 6. Então, você substitui, ó, por mais 6 ou por menos 6. Tanto faz. O resultado vai ser 8, né? Então, são 8 unidades e 6 unidades, tá? O x é 8 e o 6 é 8. Ok, gente? Tranquilo? Bom, aqui também é bem simples, tá, pessoal? Ó, a solução de um sistema de equações de segundo grau também pode ser representada por um plano cartesiano. Por exemplo, indicamos um sistema cujas soluções são os pares ordenados. -3 e 6, e 1 e 4 pelos pontos A e B, respectivamente. Indique quais pontos dos planos cartesianos como solução de sistemas abaixo. Certo? Aqui, gente, ó, você vai encontrar o valor de x, né? E o valor de y. E depois, com esses valores, você vai aqui direto para o plano cartesiano e ver onde é que estão os pontos. Tá? Então, aqui, ó, o item A é o ponto C e o ponto J. O item B é o ponto G. Cadê o ponto G? Aqui, ó. E o ponto I, aqui. O item C é o ponto E e o ponto H. Certo, gente? E o item D é o ponto E e o ponto F. Quando você resolver o sistema de equações aqui, todo geral, você vai encontrar os valores de x e y. Lembrando que os valores de x são os que estão na horizontal e os valores de y são os que estão na vertical, tá? E é isso, tá, gente? Não estou me estendendo muito, né, pessoal? Porque pra gente não perder mais tempo. Então vamos lá, ó, proporção. Aqui você vê, pessoal, uma miniatura, né, de cidade, tá? De um parque temático que fica lá em Gramado. Ok? Então, pessoal, o parque temático Minimundo fica ao ar livre na cidade de Gramado, lá no Rio Grande do Sul. Ele é constituído por réplicas fiéis de prédios de vários lugares do mundo, que juntas formam uma cidade em miniatura, com milhares de mini habitantes. Nesse parque, tudo é 24 vezes menor do que a realidade, né? Então, são miniaturas perfeitas de edifícios que existem por todo o mundo. Tá? E como é que isso é possível? Graças à razão e proporção. Tá, gente? É por conta desse ramo da matemática, da proporção, que você consegue diminuir de tamanho determinados objetos. É como se você estivesse manipulando, por exemplo, uma figura no Paint, né? Ou no CorelDRAW, né? Um CorelDRAW. Né? No caso, você pega uma figura enorme, aí você quer reduzir ela, você pega na ponta, né? Bem na quina, no vértice dele, e vai diminuindo, né, gente? Ele vai diminuindo proporcionalmente, tá, gente? Então, pessoal, ao observar a fotografia, o que você percebe em relação ao tamanho das pessoas que estão visitando o parque e ao tamanho dos mini habitantes do mundo? Aí são coisas para vocês responderem oralmente, tá, gente? Que altura teria no mini parque? Que altura teria no parque Minimundo a réplica de um prédio que tem 120 metros de altura na realidade? Aí, ó. Já é um cálculozinho para você fazer aí, né? Se é 24 vezes menor, é só fazer a divisão, né? Você já viu miniaturas em algum lugar? Se sim, comente com seus colegas quais os objetos ou construções dessas miniaturas representavam. Então vamos lá, pessoal, razão e proporção. Nesse capítulo, vamos relembrar o conceito de razão e trabalhar com números proporcionais. Em seguida, vamos estudar a escala e a regra de 3. Tá? Então vamos logo para a razão, pessoal. Ó, usamos a razão para fazer comparações entre duas grandezas. Por exemplo, na sala de aula de Daiane, há 15 meninos e 10 meninas. Uma maneira de comparar essas quantidades é calcular a razão entre elas. Né? Assim, a razão entre a quantidade de meninos e a de meninas é 10 para 15, né? A cada 10 meninos, tem 15 meninas. Aí, quando você faz a simplificação, você tem 2 para 3. Aí você diz o seguinte, ó. A cada 2 meninos, eu vou ter 3 meninas.
dois números x e y com y sempre diferente de zero, a razão de x para y pode ser indicada pela fração x sobre y, ou pelo quociente, né? X dividido por y. Nessa razão, leia-se, x está para y, certo, gente? Lembrando, pessoal, ó, embaixo eles não podem ser diferente, igual a zero, né? E tem que ser diferente de zero. Porque se embaixo tiver igual a zero, não existe, tá? Não existe uma razão onde o denominador, que ele vai ter outro nome, né? Igual a zero. Se invertermos a ordem na comparação, ou seja, se escrevermos a razão entre a quantidade de meninas e a de menino, temos 15 para 10, igual a 3 para 2. Nesse caso, dizemos que a razão 2/3 é o inverso da razão 3/2 e vice-versa. Então, uma razão é inversa à outra se o produto entre elas for igual a 1. Exemplo, a razão 2/3 é inversa à razão 3/2 e vice-versa, pois você tem aqui, ó, se você pegar e multiplicar 2/3 por 3/2 e o resultado dá 1, significa dizer que 1 é o inverso do outro, certo? Ah, professor, mas isso é muito simples, né? É só você pegar 1 e virar de cabeça para baixo. É, gente, mas aí você tem que lembrar o seguinte, ó, porque às vezes esses números eles podem ser umas variáveis. Isso aí é uma maneira de você encontrar o resultado de uma desses números, né? De um desses números. Beleza, gente? Então isso é proporção, pessoal, né? É uma coisa bem uma coisa bem rápida, bem enxuta, que a gente viu muito no ano passado, certo? E agora vamos para a proporção. Agora vamos verificar a razão entre a quantidade de meninos e a de meninas na sala de aula de julho. Sabendo que a sala de aula de julho tem 8 meninos e 12 meninas, essa razão é 8 para 12. Fazendo a simplificação, você tem 2 para 3. A cada 2 meninos, você tem 3 meninas. Portanto, gente, ó, a razão entre a quantidade de meninos e a de meninas da sala de Daiane é igual à razão obtida na sala de aula de julho. Indicamos essa situação da seguinte maneira. 10 está para 15, assim como 8 está para 12. Certo? Aqui você tem uma proporção, gente, tá? Uma proporção. Temos uma proporção quando duas razões são iguais. Assim, se a razão entre A e B, sendo B diferente de zero, for igual à razão entre C e D, sendo D diferente de zero, dizemos que A sobre B é igual a C sobre D. Isso é uma proporção. Tá, gente? Ó, por que é uma proporção? Porque quando eu resolvi esse primeiro caso aqui, simplifiquei, ele deu 2/3. Aqui também deu 2/3. Tá? Então, 10 sobre 15 é a mesma coisa que 8 sobre 12. Certo, gente? E se você fazer a divisão, você vai ter o mesmo resultado. Tá? Se você dividir 10 por 15 e 8 por 12, você vai ter o mesmo resultado, que é 0,66666 e por aí vai. Atenção, gente, ó, em uma proporção A sobre B e C sobre D, os números A, B, C e D são chamados termos da proporção, tá? O primeiro e o último termo são chamados extremos da proporção, A e D. Os outros termos são chamados de meios da proporção, B e C, né? Por isso que quando a gente fala, ó, extremos pelos meios, né? Aqui, ó, daqui para cá são os extremos, daqui para cá são os meios. Vamos conhecer algumas propriedades da proporção, gente, ó, das proporções. Agora estudamos algumas propriedades das proporções. Propriedade fundamental das proporções. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, se você multiplicar, ó, AD, ele vai ser igual a... Se você multiplicar, ó, A por D, o resultado disso é igual a multiplicação de B por C, né, gente? Na proporção, por exemplo, ó, 4/12 é igual a 1/3. Por exemplo, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, certo? Ó, você multiplicou aqui, ó, produto dos extremos. 4 vezes 3, 12, ó. E 12 vezes 1, 12, né?
Então, quando você multiplica aqui, você tem o mesmo resultado. Essa é a primeira propriedade, tá, gente? A segunda propriedade. Dada a proporção AB igual a CD com A, B, C e D diferente de zero, a proporção se mantém. A proporção se mantém. Trocando a posição dos extremos D, trocando a posição dos extremos, eu tenho aqui, ó. No lugar do A eu coloquei o D, no lugar do D eu coloquei o A, certo? Trocando a posição dos meios também, gente, ó. No lugar do C eu tenho um B, no lugar do B eu tenho um... No lugar do C eu tenho um B, no lugar do B eu tenho um C. Invertendo as duas razões, né? No caso aqui, ó, eu inverti as duas razões. Como foi que eu fiz isso? O que estava em cima foi para baixo. No caso, quem estava em cima era o A e o C. E o que estava embaixo foi para cima. No caso, o B e o D. Também não se altera. Trocando como exemplo a proporção, ó, 4/12 igual a 1/3. Obtemos outra igualdade. Trocando as posições dos extremos, ó. Tá vendo como não se muda, gente? Ó, se você fizer esse cálculo aqui, ó, que são os mesmos que tem aqui, vai dar a mesma coisa, tá, gente? E por último, a terceira razão. Você tem aí, ó, A sobre B e C sobre D, com B e D diferente de zero. Se AB é igual a CD, então A mais C sobre B mais D é igual a A sobre B. Essa propriedade, pessoal, é uma das mais importantes, tá? Que você consegue encontrar muitos resultados utilizando esse método. Certo, gente? Ó, se você somar, ó, a parte de cima, só recapitulando que eu não falei anterior, pessoal, ó, os termos dessa proporção, no caso, são os meios, os extremos e os meios. Agora, os nomes que a gente dá ao A, ao B, ao C, ao D, é o seguinte: os numeradores a gente chama de antecedente e os denominadores de consequente, certo? Então, quando você soma, você tem uma razão, que é a soma dos antecedentes pela soma dos consequentes, o seu resultado é igual à primeira razão, A sobre B, tá? Da mesma forma com o outro, tá? Mesma forma igual a C sobre D. Na subtração do mesmo jeito, tá, gente? Aí embaixo aqui você tem um exemplo, ó. Tanto de um jeito como do outro, tá? O resultado vai ser o mesmo. Bom, gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí a aula, tá? E na próxima aula a gente vai ver os números proporcionais, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima.